Olá, meus amores, tudo bom? E hoje eu trago para vocês mais uma maquiagem em cliente. E eu comecei a fazer a limpeza da pele da minha cliente, tirar a maquiagem, que ela estava usando um pouquinho de maquiagem. E nessa hora eu usei até um lencinho com demaquilante bifásico, tá? Porque ela estava com máscara à prova d'água. E aí é importante limpar bem a pele antes de começar a maquiagem. Aí eu hidratei essa pele com o hidratante da Fandi. Então eu limpei com água micelar de Hidrabene. Utilizei o demaquilante bifásico também. E aí depois eu hidratei com esse da Fandi. Agora eu tô testando o tom que eu vou utilizar na pele dela, porque essa cliente, ela tinha feito bronzeamento artificial. Então ela tava mais morena no corpo. E aí eu sempre utilizo uma base que vai ficar harmônica com o corpo, como eu sempre falo pra vocês, é bem importante. Então, se vocês observarem, o tom da pele dela é mais claro que o tom da base e também o subtom é mais rosado, mas ela tava com o corpo bem bronzeado, então eu fui fazendo a harmonização aí com relação aos tons da pele. Tô fazendo uma pele bem trabalhada. Essa cliente era formanda, então ela me pediu uma pele trabalhada, ela me mostrou uma referência de maquiagem que eu amei, achei maravilhosa. Então fui fazendo ali todo o passo a passo. Outra coisa também que eu fiz foi misturar na base a blindagem, tá? E eu utilizei a base mate da Fandi. Eu vou deixar hoje para vocês todos os produtinhos que eu utilizei na descrição do vídeo. Todos eles são lá da minha loja Cereja Flor e toda a loja está com desconto de 10%. Então é uma oportunidade para você comprar seus produtos que você estiver precisando. Aí com um corretivo bem claro, eu fiz os pontos de iluminação no rosto dela. E esse corretivo por si só da Naemi, ele já é muito fixador, tem uma ótima durabilidade. Então eu cuidei bastante para não iluminar demais, né? Acabar clareando muito essa parte central do rosto. Então eu tô selando a pele agora com o pó da Petrize, maravilhoso. Esse pó ele dá um efeito Photoshop na pele. Ele dá uma boa iluminada também, o que eu amo. E aí eu apliquei ele abaixo dos olhos e apliquei também nos pontos centrais do rosto e fiz o corte do contorno para dar um contraste e dar um super efeito de pele. Ela queria uma pele com bastante efeito, então eu busquei isso e apesar de fazer uma pele com bastante efeito, eu também queria naturalidade, porque ela tem uma pele naturalmente bonita, então eu não queria pesar. E é muito importante a gente pensar nisso. Dá para fazer uma pele bem trabalhada e ainda assim com naturalidade. Finalizei com o pó compacto e um iluminador. Estou usando o iluminador da Fandi, esse iluminador que é o 02. Ele é muito maravilhoso. Então, eu apliquei nessa região do topo das maçãs e um pouquinho na região central do rosto para dar uma boa iluminada. E finalizei a pele com uma bruma com um pouquinho de glow, um pouquinho de brilho. Olha só, agora eu vou fazer a aplicação do corretivo em todo o olho para fixar as sombras. E aí ela me pediu uma maquiagem que tivesse o cantinho preto e fosse só com sombra cintilante. Essa cliente, ela não queria muito brilho na maquiagem dela, mas ela queria o glow. Então tem uma boa diferença entre o glow e o brilho, né? O glow ele vem da sombra com cintilância e não necessariamente com os brilhinhos. Então primeiro eu fui fazendo a parte do esfumado e eu sempre gosto de trabalhar com as sombras opacas primeiro, para evitar de jogar o glow, o brilho, a cintilância para cima das sombras opacas e acabar tirando esse efeito. Tô trabalhando o fundo da maquiagem e aí já fiz o cantinho externo um pouquinho mais alongado. E vou puxar o meu esfumado rente aos cílios inferiores dela com o lápis preto. Eu apliquei ele no cantinho inferior e já subi para a parte superior e esfumei a raiz dos cílios. Aí eu fui trabalhando esse esfumadinho ali rente aos cílios, bem na diagonal, fui levantando ele, fui esfumando, fui levantando. Então, eu trabalhei nesse primeiro momento com pincéis bem finos, com pincéis de precisão, para não trazer esse preto muito para cima e acabar estragando o efeito da maquiagem. Mas eu quis deixar o cantinho externo bem pretinho, bem alongadinho. Aí eu tô aplicando um iluminador de pele, esse é o da Petrize. Ele é muito lindo esse iluminador, olha o efeito que ele dá no olho, gente. Então eu uso muito ele como sombra também. E aí eu concentrei bem ele desde o canto interno do olho até encontrar um pouquinho com o marrom. E aí trabalhei um pouco mais na finalização e no acabamento desse canto externo, misturando com preto, com um pouquinho de marrom e deixando o canto externo bem alongado com esse efeito puxadinho de delineado.
Então, ó, fui trabalhando, criando transição, colocando mais produto, colocando um pouquinho de sombra solta a mais ali por cima para dar um brilho a mais, mas sem deixar com aquele efeito de glitter. Agora, na parte inferior dos olhos, eu vou aplicar o lápis rente à linha d'água, na verdade dentro do olho, né, na linha d'água, e rente aos cílios inferiores, para deixar esse olho bem marcante. Quando a cliente tem olhos claros, eu gosto muito de trabalhar com traços, com cores mais intensas, marrom escuro, preto, acho que dá uma boa destacada, fica lindo no olho claro, mas, enfim, também vai muito do que o cliente tá pedindo ali na hora, né? Mas eu gosto muito de fazer, eu acho que destaca mais o claro porque cria contraste. Então, destaca bastante os olhos. Aí eu fiz um mini delineado esfumando no canto externo do olho. Estou utilizando o pincel 181 e o delineador da Bruna Tavares. E aí eu esfumo ele nesse infinito ali do pretinho que eu já fiz anteriormente. Agora eu tô aplicando os cílios postiço. Os cílios postiços que eu uso nas clientes geralmente é os cílios da Dai Makeup. Pra mim são os cílios mais confortáveis que tem. E eles têm uns modelos lindos também que destacam bastante o olhar. Então eu apliquei esses cílios e pedi até pra ela se ela tinha gostado, se ela queria ou se ela queria um modelo um pouquinho mais delicado, porque esses cílios, ele é bem cheio, mas apesar de ele ser cheio, ele é curto, então ele não acabou dando aquele efeito de cobrir toda a maquiagem, que não é legal, né? Que não fica bonito. Então, sempre que você for escolher uns cílios, veja se ele encaixa no olho. Ainda aparece a maquiagem, com o olho aberto, não encosta lá na sobrancelha. Aí eu fiz a sobrancelha dela aplicando um tomzinho bem clarinho, pra não pesar. E nos lábios, um contorninho e um batom nude. Então, eu apliquei o contorno da Mari Saad, que é esse lápis aí da Mari Saad, fazendo. E aí eu apliquei um batom que é um tom nude, só que ele não é aquele nude apagadinho, porque ela já tem a pele clara, ela tem o cabelo claro, então se eu utilizasse um tom muito nude, muito neutro, só os olhos iam ficar em evidência, sendo que os olhos também não estão tão marcantes assim. Os olhos ficaram bem naquele meio termo entre o marcante e o delicado ao mesmo tempo. Como eu disse para vocês, eu destaquei bastante no preto do contorno dos olhos esfumado. E eu achei particularmente essa maquiagem maravilhosa. É uma maquiagem que pode ser para formandas, para noivas também, ela encaixaria muito, com certeza. Uma maquiagem delicada e que deixa os olhos bem em destaque. Aí eu finalizei a maquiagem com a bruma, que é algo que eu sempre faço em toda a maquiagem, que faz sim muita diferença na questão de durabilidade, na questão de naturalidade para maquiagem. E finalizei ele só aplicando um pouquinho de máscara de cílios nos cílios inferiores. No final desse vídeo, eu vou deixar para vocês algumas fotos da minha cliente, para vocês verem como que ficou. Então, ela era formanda, ficou maravilhosa com essa maquiagem, e eu fui atender essa cliente em uma cidade próxima da minha, são 80 quilômetros de distância, e ela fez questão de que eu fosse maquiá-la para esse dia especial. Então, ela organizou toda uma turma para eu poder ir, já que eu só vou maquiar fora assim quando tem mais pessoas. E aí deu tudo certo, meninas maravilhosas, tanto que vocês podem até identificar o fundo dessa filmagem, já teve uma outra que eu postei, vou postar outra ainda aqui pra vocês. E aí eu sempre fotografo, tiro as fotinhos, gravo o videozinho pra postar no Instagram e divulgar o meu trabalho, claro, né, meus amores? Agora eu quero muito saber o que vocês acharam, então deixem nos comentários pra mim se vocês curtiram essa maquiagem e compartilhem. Nossa, amei demais, meu Deus, você arrasa muito. Amei.